Istambul, a cidade onde a Europa beija a Ásia, fervilhava sob o sol dourado da manhã. Seus minaretes cortavam o céu azul, enquanto as águas cintilantes do Bósforo refletiam a promessa de um novo dia. No coração financeiro da cidade, em uma das imponentes torres de vidro e aço, a Aksoy Holding era um império. E no centro desse império, movendo-se com a precisão de um predador, estava Elif. Elif era a personificação da elegância fria. Gerente de projetos sênior, sua reputação a precedia, brilhante, implacável e dotada de uma visão arquitetônica sem paralelos. Seus olhos escuros, frequentemente focados em relatórios complexos ou plantas detalhadas, raramente revelavam qualquer emoção. Haviam passado, sussurravam nos corredores, que moldara sua armadura impenetrável. Um segredo bem guardado, enterrado sob camadas de sucesso profissional. Naquele dia, a brisa que vinha do Bósforo trazia consigo não apenas o cheiro de sal e especiarias, mas também a chegada de uma novata. Zeynep. Zeynep entrou no escritório da Aksoy Holding com uma mistura de excitação e apreensão. Jovem, recém-formada com honras e um idealismo contagiante, ela era um raio de sol em um ambiente que muitos consideravam glacial. Seus cabelos castanhos, que sempre pareciam capturar a luz, emolduravam um rosto expressivo, e seus olhos, cheios de curiosidade, absorviam cada detalhe do luxuoso lobby. Ela estava prestes a embarcar em sua primeira grande aventura profissional, sem saber que seu destino se entrelaçaria irrevocavelmente com o de Elif. Zeynep, seja bem-vinda à Aksoy Holding. Sou Ice, sua colega de equipe. A senhora Elif está esperando por você. Ela é intensa, mas você vai aprender muito. Ice sorriu calorosamente, uma raridade naquele andar, e guiou Zeynep por corredores impecáveis, onde a arte moderna competia com vistas panorâmicas da cidade. O coração de Zeynep batia mais forte ao se aproximar da porta de vidro fosco do escritório de Elif. Enter. A voz de Elif era tão afiada quanto sua reputação, cortando o ar como uma lâmina de gelo. Zeynep engoliu em seco e entrou. Elif estava de pé, observando Istambul através da imensa janela, as mãos unidas atrás das costas, uma silhueta imponente contra o céu. Ela se virou lentamente, e seus olhos fixaram-se em Zeynep, avaliando-a com uma intensidade que fez Zeynep sentir-se nua. Zeynep Demir, certo? Seus resultados acadêmicos são impressionantes. Mas a universidade é uma coisa, o mundo real é outra. Aqui, não toleramos erros. Expectativas são altas. Eu sou Elif Aslan. Você trabalhará diretamente comigo no projeto Alice Conaklar, um dos mais importantes da empresa. Tem alguma pergunta? Sim, senhora Arslan. Estou pronta para aprender e para dar o meu melhor. Farei jus à sua confiança. A resposta de Zeynep foi firme, mas o nervosismo era palpável. Elif apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Bem, vamos começar. O tempo é dinheiro, e nós não temos nenhum a perder. Os dias se transformaram em semanas. O projeto Alice Conaklar, um complexo residencial de luxo com vista para o Chifre de Ouro, era ambicioso e exigia dedicação total. Elif era uma chefe exigente, sua perfeição beirava a obsessão. Zeynep, por sua vez, provou ser uma aluna excepcional. Absorvia cada instrução, cada crítica, e trazia novas perspectivas que, para a surpresa de Elif, eram frequentemente valiosas. A tensão inicial no escritório de Elif começou a ceder lugar a uma camaradagem profissional forçada. As noites em claro se tornaram mais frequentes, com elas trabalhando lado a lado, cercadas por maquetes e pilhas de documentos. O som suave da caneta de Elif no papel, o murmúrio das suas instruções, e a risada ocasional de Zeynep sobre algum erro bobo, começaram a preencher o silêncio que antes parecia tão denso. Esta curva aqui não funciona. É esteticamente falha e estruturalmente fraca. Refeka. Entendi, senhora Arslan. Mas e se a integrarmos ao design da fachada, como um elemento que se estende até o jardim vertical? Poderia dar uma sensação de fluidez orgânica. Elif parou, a caneta suspensa. Ela olhou para o esboço de Zeynep, depois para a jovem. Havia um brilho nos olhos de Zeynep que Elif reconhecia, o mesmo brilho que ela mesma possuíra anos atrás. Um calor incomum começou a se espalhar pelo peito de Elif, uma sensação que ela não sentia há muito tempo.
Mostre-me o que você tem em mente. As conversas sobre arquitetura se estenderam para a vida, sutilmente, quase sem que elas percebessem. Compartilhavam um cimite chá no terraço do escritório ao amanhecer, observando os primeiros raios de sol pintarem o Bósforo de ouro. Zeynep contava sobre sua família em Bursa, suas aspirações, seus sonhos. Elif, por sua vez, revelava fragmentos de sua própria história, a pressão de manter o legado de sua família, os Aksoy, os fundadores da empresa. O sobrenome Arslan era da sua mãe, uma maneira de manter alguma independência do poder de seu pai, o Sr. Demir. Meu pai é o Sr. Demir, o CEO. É por isso que o projeto Alice Conaklar é tão importante. Ele é a minha prova, sabe? Prova de que sou digna de carregar o nome Aksoy. Mas a senhora é brilhante, Elif. Não precisa provar nada a ninguém. Elif olhou para Zeynep, e, pela primeira vez, Zeynep viu a barreira de gelo quebrar. Havia dor, e talvez algo mais, nos olhos escuros de Elif. Nem tudo é o que parece, Zeynep. Em nosso mundo, as aparências podem ser tudo. Uma tensão inegável começou a crescer entre elas, um campo magnético que as atraía. Um toque acidental de mão sobre uma planta, um olhar demorado demais, a maneira como a voz de Elif suavizava ao falar com Zeynep. Era proibido, perigoso, mas inevitável. Enquanto o projeto Alice Conaklar avançava, Elif e Zeynep se tornavam inseparáveis. Suas vidas profissionais e pessoais se confundiam. Jantares de trabalho se estendiam por horas, virando conversas íntimas sobre arte, filosofia e os próprios anseios. Uma noite, após uma longa revisão de projetos, Elif levou Zeynep para um passeio de barco no Bósforo. As luzes da cidade dançavam sobre a água, criando um cenário mágico. É tão lindo! Nunca me cansaria de ver Istambul assim. Nem eu. É uma cidade que guarda muitos segredos, Zeynep, como as pessoas. Elif olhou para Zeynep, seu rosto iluminado pela luz da lua. O silêncio que se seguiu estava carregado de uma emoção não dita, um desejo quase palpável. Zeynep sentiu um arrepio. Aquele era o ponto de não retorno. Elif estendeu a mão e gentilmente tocou o rosto de Zeynep, seus olhos se encontrando em um momento de pura vulnerabilidade. Zeynep. Mas antes que Elif pudesse terminar a frase, um som de notificação em seu telefone as trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Keren, um colega ambicioso que sempre via Elif como sua rival. Preciso falar com você urgentemente sobre o projeto. Encontrei algo estranho nos arquivos antigos. O momento se quebrou. A armadura de Elif voltou no lugar. O segredo, aquele que ela tentava manter enterrado, estava ameaçando vir à tona. Nos dias seguintes, a atmosfera no escritório tornou-se densa. Elif estava visivelmente tensa, mais distante do que nunca. Keren começou a fazer perguntas incômodas, vasculhando arquivos antigos, e o nome Gunis Plaza começou a surgir em conversas sussurradas. Zeynep, percebendo a mudança em Elif, e preocupada com sua súbita frieza, decidiu investigar por conta própria. Ela descobriu que Gunis Plaza era um projeto anterior da Aksoy Holding, liderado pela mãe de Elif, que havia falhado catastroficamente anos atrás, levando a perdas enormes e a um escândalo abafado. Zeynep também descobriu documentos que indicavam que o projeto Alice Conaklar, tão crucial para a empresa, estava usando uma nova tecnologia de fundação muito semelhante à que havia falhado no Gunis Plaza. E o mais chocante, os novos planos foram aprovados por Elif, com base em relatórios técnicos que pareciam ter sido ajustados. A verdade atingiu Zeynep como um raio. Elif, sua Elif, estava envolvida em uma possível fraude para encobrir o passado da mãe, ou talvez para se vingar de algo. A confiança que elas haviam construído, a promessa de algo mais, tudo parecia desmoronar. Elif, precisamos conversar sobre o Gunis Plaza, sobre os relatórios do Alice Conaklar. Zeynep confrontou Elif em seu escritório, as mãos tremendo, mas a voz firme. Elif empalideceu, sua fachada de gelo rachando. O que você sabe, Zeynep? Eu sei o suficiente para saber que você está em perigo, que o projeto está em perigo, e que a empresa está prestes a cometer o mesmo erro de novo. Por que, Elif? Elif desviou o olhar, sua voz quase um sussurro, carregada de uma dor antiga. Minha mãe,
Ela foi culpada pelo fracasso do Gunis Plaza. Mas ela não estava errada. Os materiais foram sabotados por um concorrente, mas meu pai, para proteger o nome da Aksoy, a forçou a assumir a culpa e a se afastar. Ele fez dela uma pária. Eu encontrei as provas, Zeynep, a prova de que ela era inocente. Mas é antiga. Não seria suficiente para reabilitar o nome dela sem destruir o nome do meu pai e da Aksoy Holding. Elif se virou para Zeynep, seus olhos marejados, a voz embargada. Eu planejei tudo para usar o Alice Conaklar para provar que a tecnologia era viável, que minha mãe estava certa. Eu ajustei os relatórios para garantir que fosse aprovado. Não é fraude, é retribuição. É justiça para minha mãe. É a única maneira de limpar o nome dela. Eu te juro que não há risco, eu fiz todas as verificações. A tecnologia em si é sólida. Os riscos são apenas para mim, caso falhe. E se não for suficiente? E se algo der errado novamente? Você está arriscando tudo, Elif. Sua carreira, sua reputação, a empresa. E nós? O que somos nós nisso tudo? A pergunta de Zeynep atingiu Elif no coração. Ela se aproximou, sua mão estendida, hesitante. Você é a única pessoa que eu deixei ver através de mim, Zeynep. A única que me fez sentir algo além da dor e da ambição. Eu faria qualquer coisa para te proteger. O escritório de Elif parecia encolher, o ar pesado com a confissão e a gravidade da situação. Keren estava cada vez mais perto de expor a verdade, motivado por inveja e pela busca por uma promoção. Ele já havia agendado uma reunião com o Sr. Demir. O dia da apresentação final do projeto Alice Conaklar chegou, carregado de tensão. Na sala de reuniões, o Sr. Demir, pai de Elif e CEO da Aksoy Holding, aguardava, sua expressão impenetrável. Elif estava lá, postura impecável, mas com um tremor quase imperceptível nas mãos. Zeynep estava ao seu lado, o coração apertado entre a lealdade e a verdade. Keren, com um sorriso vitorioso, também estava presente, segurando uma pasta de documentos antigos. Senhora Arslan, antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de compartilhar algumas descobertas. Elif fechou os olhos por um segundo. A armadilha estava armada. Tem em mãos evidências que ligam o projeto Alice Conaklar ao infame fracasso do Gunis Plaza. E, Sr. Demir, os relatórios técnicos que aprovam a nova fundação parecem ter sido manipulados sob a supervisão de Elif Arslan. Um murmúrio correu pela sala. O Sr. Demir olhou para Elif, uma mistura de fúria e decepção em seus olhos. Elif, isso é verdade? A respiração de Elif ficou presa. Ela sabia que este era o fim. Mas então, Zeynep deu um passo à frente, sua voz clara e surpreendentemente forte. Com a licença do Sr. Demir e da Sra. Arslan, eu gostaria de apresentar uma análise complementar. Todos se viraram para Zeynep. Elif a olhou com descrença e pânico silencioso. Zeynep havia passado as últimas noites revisando cada dado, cada relatório, buscando não uma mentira, mas uma verdade diferente. Keren está correta em parte. Os relatórios foram ajustados, mas não para mascarar uma falha, e sim para acelerar a aprovação de uma tecnologia que, após minha própria verificação exaustiva, é fundamentalmente sólida e segura. A Sra. Arslan não manipulou dados para encobrir um erro, mas para garantir que um avanço fosse implementado. O fracasso do Gunis Plaza não foi da tecnologia de fundação em si, mas sim de falhas nos materiais e sabotagem externa, como Elif suspeitava. Eu encontrei os registros dos fornecedores originais e a correspondência da época. Zeynep projetou um gráfico detalhado, comparando os dados antigos com os novos, apontando falhas na metodologia do relatório original que Keren usava, e mostrando a robustez da solução atual. Ela não negou a alteração, mas contextualizou-a como um ato de desespero para provar a inocência da mãe de Elif e a viabilidade de uma tecnologia injustamente condenada. Keren ficou vermelho de raiva. Isso é absurdo. Ela está protegendo sua chefe. É cúmplice. Não, Sr. Keren. Estou apresentando fatos. A Sra. Arslan assumiu riscos pessoais imensos para provar a verdade sobre a tecnologia da sua mãe. Ela sabia que seria criticada, mas a fé dela no projeto era inabalável. Eu mesma verifiquei os novos fornecedores e os materiais. Eles são de altíssima qualidade e a metodologia é mais do que aprovada pelos padrões internacionais. O Alice Conaklar não corre risco.
Pelo contrário, está à frente do seu tempo graças à ousadia de Elif. Ela estava disposta a sacrificar sua reputação para provar a verdade, não para escondê-la. O Sr. Demir observava, sua expressão uma máscara de surpresa e reflexão. Ele conhecia a obstinação de sua filha, mas nunca imaginou a profundidade de sua lealdade à mãe. Nos olhos de Zeynep, ele viu uma devoção que não podia ser fabricada. Se a manipulação foi na forma de acelerar um processo que por burocracia poderia demorar anos, mas a substância da solução é impecável. A senhora Arslan não agiu para o benefício próprio, mas para corrigir uma injustiça histórica. A sala ficou em silêncio. Elif, em choque, olhava para Zeynep. Ela havia preparado sua própria defesa, sua resignação, mas Zeynep a havia desarmado com a verdade disfarçada de um ato de amor e fé. Ela havia visto o segredo de Elif, aceitado, e o defendeu com sua própria credibilidade. Elif, você terá que enfrentar uma repreensão formal por não seguir os protocolos adequados. Mas, o projeto Alice Conaklar seguirá em frente sob sua liderança, com Zeynep como sua co-líder. Quanto a você, Keren, você agiu de forma imprudente e sem verificar todos os fatos. Haverá consequências para sua carreira aqui. A tensão se desfez, substituída por um alívio quase palpável. Após a reunião, Elif e Zeynep ficaram sozinhas na sala. O silêncio era diferente agora, preenchido com a gratidão e a intensidade de tudo o que havia acontecido. Por que você fez isso, Zeynep? Você podia ter me exposto. Poderia ter me derrubado. Porque eu acredito em você, Elif. Acredito na sua paixão, na sua integridade, mesmo quando você tenta escondê-la. E por quê? Porque eu não conseguiria te ver cair. Elif se aproximou de Zeynep, seus olhos escuros transbordando de emoção. Ela pegou as mãos de Zeynep, o toque gentil mais firme. Eu não sei o que dizer. Obrigada, Zeynep. Você salvou minha vida profissional. E talvez a minha vida inteira. Você não me deve nada, Elif. Apenas seja você mesma. E confie. Ali, com o pôr do sol pintando Istambul de tons de laranja e roxo, Elif e Zeynep selaram seu pacto. Não apenas como colegas, ou colíderes, mas como duas almas que encontraram no meio do caos corporativo um amor e uma lealdade inabaláveis. Seus lábios se encontraram pela primeira vez, um beijo que era uma promessa, um perdão e o começo de uma nova história. O caminho à frente não seria fácil. Elas teriam que lidar com as cicatrizes do passado e as novas responsabilidades. Mas, juntas, no coração pulsante de Istambul, Elif e Zeynep haviam encontrado mais do que um projeto de sucesso, haviam encontrado uma outra, em um romance que desafiava todas as expectativas, enraizado em segredos, superação e um amor que prometia florescer mesmo nos solos mais áridos. A cidade, testemunha de 1000 histórias de amor e tragédia, parecia suspirar em reconhecimento à força de seu vínculo. Os meses seguintes foram um turbilhão de trabalho árduo e momentos roubados. O projeto Alice Conaklar prosperou sob a liderança conjunta de Elif e Zeynep, provando-se um sucesso estrondoso e reabilitando o nome da mãe de Elif de forma discreta, mas eficaz. O Sr. Demir, embora mantendo sua postura formal, começou a demonstrar um respeito e até mesmo um afeto por Elif que há muito estavam ausentes, um reconhecimento tácito da verdade que Zeynep havia revelado. A repreensão formal de Elif foi um mero formalismo. Sua reputação, embora brevemente manchada pelo escândalo que Keren tentou fabricar, foi rapidamente restaurada e até elevada pela lealdade e genialidade demonstradas. Keren, por sua vez, foi discretamente transferido para um departamento menos visível, seu plano falho de ascensão um lembrete do poder da verdade e da solidariedade. A relação de Elif e Zeynep, antes um segredo tenso e proibido, florescia na clandestinidade do ambiente de trabalho e na abertura de seus corações. Os jantares tardios, os passeios pela orla do Bósforo, as manhãs ensolaradas compartilhadas em cafeterias pitorescas de cada momento era um tesouro. Elas aprenderam a navegar o complexo labirinto de suas carreiras e a tecer a tapeçaria de seu amor com fios de coragem, paciência e uma compreensão profunda. Uma noite, enquanto estavam no topo da Torre Gálata, observando as luzes de Istambul se estenderem até o horizonte, Zeynep se encostou em Elif. Lembra-se do que disse sobre Istambul guardar muitos segredos? Lembro. E que as pessoas também guardam.
Acho que descobrimos alguns dos segredos uma da outra. E ainda assim, estamos aqui. É porque os segredos que compartilhamos nos tornaram mais fortes, Zeynep. Eles não nos separaram, eles nos uniram. Elif beijou a testa de Zeynep, um gesto terno e cheio de promessa. O futuro era incerto, como sempre, mas agora elas o enfrentariam juntas. A Aksoy Holding continuaria a construir impérios de concreto e vidro, mas Elif e Zeynep estavam construindo algo ainda mais duradouro, um amor forjado na adversidade, que brilhava tão intensamente quanto as estrelas sobre Istambul. A cidade, eterna e misteriosa, guardava agora mais uma história de amor inesquecível entre seus muros antigos e modernos, um romance que superou o drama e os segredos, para se tornar uma lenda silenciosa. No coração corporativo de Istambul, Elif, uma gerente de projetos brilhante, porém enigmática, carrega o peso de um segredo familiar profundo, capaz de abalar os alicerces da Aksoy Holding. Sua vida calculada é virada de cabeça para baixo com a chegada de Zeynep, uma jovem arquiteta idealista e apaixonada, cuja luz começa a derreter a fachada gélida de Elif. O que começa como uma intensa colaboração profissional no ambicioso projeto Alice Conaklar, rapidamente se transforma em uma atração proibida. Enquanto seus sentimentos se aprofundam, Zeynep descobre a verdade sobre o passado de Elif e o risco iminente que o segredo representa para a empresa e para a carreira de ambas. Em um clímax dramático de traição e lealdade, Zeynep deve escolher entre o idealismo e a mulher que ama. Sua decisão moldará o destino não só de Elif, mas de todo o projeto e, finalmente, selará o futuro de um amor que floresceu inesperadamente entre os arranha-céus e os sussurros do Bósforo.